Então, na última aula, a gente viu como editar esses cortes com a maior precisão possível, mas Então, na última aula, a gente viu como editar esses cortes com a maior precisão possível, mas ficou faltando uma ferramenta aqui que chama Connect to the Primary Storyline. O que significa essa opção aqui? Como vocês podem ver aqui no Vegas, eu vou dar um zoom out para enxergar todo mundo, a gente só está vendo uma trilha. Se vocês já viram algum outro software, como por exemplo o Vegas ou Adobe Premiere, vocês normalmente têm várias trilhas, né? Inclusive a trilha de vídeo é separada da trilha de áudio. Tem trilha de vídeo 1, 2, 3, trilha de áudio 1, 2, 3, e aqui é tudo junto, só tem uma trilha só. Significa que o Vegas não tem... Desculpa, significa que o Final Cut não tem trilha? É mais ou menos isso. Na verdade, o Final Cut tem uma coisa chamada Storyline. Ele considera essa trilha aqui central como se fosse a espinha dorsal do seu clipe. E todos os outros clipes eles vão se conectar a essa trilha principal. Sempre eles vão ter que estar conectados a essa trilha principal. E é isso que esse botão faz. Se eu arrastar, usando a ferramenta de seleção mesmo, se eu arrastar, ao invés aqui do meio, eu arrastar aqui para cima, olha o que acontece. Tá vendo que surgiu uma marcação? Eu vou subir um pouquinho aqui. Tá vendo que surgiu uma marcação aqui? Quer dizer que esse clipe conectou nesse ponto desse clipe. Então, todos os clipes eles se conectam nessa linha principal, né, que ele chama de storyline. E qual é a vantagem disso? E qual é a maior vantagem disso? A vantagem é organização, principalmente porque quando você move esse clipe, o que acontece? Todos os clipes conectados a ele move sozinho, ele se organiza sozinho. E o que é mais legal? Vou jogar aqui um clipe conectado nesse aqui e vou conectar um outro aqui. Deu para entender que os clipes eles não colidiram? Um subiu e um outro ficou aqui embaixo? Esse é o chamado recurso de linha do tempo magnética do Final Cut, que é um recurso único para ele. Ele impede que os clipes eles colidam e ele empurra sozinho as conexões, dependendo da posição necessária, ele empurra o vídeo para cima ou para baixo e os vídeos eles nunca colidem. Então, às vezes no Sony Vegas ou no Premiere a gente tem que ficar um pouco cuidadoso para não sobrescrever ou não empurrar alguma coisa de fora de lugar. No caso do Final Cut é muito mais difícil acontecer isso, é muito mais difícil perder sincronia de áudio ou fazer um clipe jogar em cima do outro, porque eles sempre se organizam, olha lá. E não importa, né, se você diminuir o clipe aqui, ele entende que não precisa mais, a colisão não acontece mais, ele volta para o lugar. Ou se você inclusive empurrar esse aqui um pouquinho para o lado, ele sobe de novo. Ou se você mudar eles de lugar, olha lá, ele sempre toma cuidado para que os clipes não aconteçam de trombar. Um fica sempre... Desculpa, eles ficam sempre... então eles ficam sempre organizados. Essa é a mágica aí do recurso chamado Storyline, e é por isso que você não vê outras trilhas aqui no Vegas. Então, dois jeitos de você conectar esses clipes aqui na Storyline. Eu vou apagar aqui. O primeiro a gente já mostrou, que é com a própria ferramenta de seleção. Você pode jogar um clipe aqui em cima do outro e ele conecta. E o segundo jeito é usar o botão. E você não precisa só conectar vídeo em cima de vídeo, a gente pode conectar o áudio. Lembra que a abertura não tinha música? Mas a gente tem uma música para abertura, a gente escolheu uma música para ela, né? Um pouco alto, mas a gente escolheu uma música aí para abertura. Então o que a gente pode fazer é arrastar, ou a gente pode usar esse botão que é conectar na Storyline, e olha o que acontece. Ele conectou o clipezinho aqui, a música na nossa abertura. Vou abaixar só um pouco o volume, para não ficar muito alto, mas ó. Não importa, tá? Ele pode conectar em cima ou embaixo, é indiferente. Eu posso conectar aqui em cima ou embaixo, o efeito é o mesmo.
Por padrão, a gente prefere conectar os áudios aqui embaixo e as imagens em cima, mas nada impede você ajustar como você achar melhor, né? E essa é a boa sacada, e essa é a sacada da linha do tempo magnética, que você pode mover as coisas de lugar e elas nunca colidem ou nunca perdem sincronia. Isso é muito interessante se a gente, por exemplo, está anexando, imagina que a gente está anexando um PowerPoint exatamente quando o Ivan está falando aqui sobre um gravador específico. Então, qualquer coisa que a gente fizer, se a gente mudar o clipe de lugar, esse PowerPoint sempre vai estar conectado. Ao invés de conectar um PowerPoint, o que eu vou fazer? Eu vou importar uma imagem no gravador. Então, eu vou clicar aqui em importar mídia. Até para a gente lembra? Até para a gente rever como é que importa o material. Se você tiver um material no cartão, como eu tenho aqui, você pode clicar direto no cartão, selecionar os 2 materiais que eu tenho aqui, que eu gravei, e você clica Import All. Vou pedir para copiar para a biblioteca, então ele vai importar. Lembra que eu falei que a maioria dos materiais vindo direto da câmera tem o nome todo bagunçado, né? Então a gente pode renomear aqui, esse aqui é o gravador. Zoom H1. E esse aqui é uma imagem do microfone de lapela. Então você pode vir e conectar a imagenzinha aqui do gravador de lapela. E o que acontece? Quando o Ivan estiver falando sobre o gravador... Microfone. Se você ainda não viu esse vídeo, tem um link aqui abaixo na descrição para você acessar. Olá, eu sou o Ivan Oliveira do Inter... Obviamente esse clipe está fora do lugar. Mas, olha, você pode ajustar a posição dele. As mesmas ferramentas de corte que a gente tem para os clipes de baixo, a gente tem para os clipes aqui em cima, não muda nada. Tá? A única diferença é que quando você mudar eles de lugar, vem todo mundo ao mesmo tempo. E claro, você pode conectar quantas imagens você quiser. Você pode... Joguei um por cima do outro. Você pode conectar quantos clipes você quiser em cima da mesma imagem. Não tem limite, tá? Você pode conectar quantos forem necessários e ajustar eles da melhor maneira possível. E eles nunca vão trombar. Então vamos ver o que acontece. internetvideos.com.br. E esse é o segundo vídeo da sequência, onde eu vou mostrar para vocês como gravar sua própria voz. Essas são as mesmas dicas que eu dou para os meus clientes. Então ele toca as imagens do gravador, do microfone de lapela e continua tocando o vídeo aqui embaixo. E por último, a última ferramenta que a gente não viu de edição aqui é o Trim. O Trim, sinceramente, a gente usa pouco. Ele faz o seguinte: ao invés de empurrar ou puxar um vídeo de cada vez, ele marca os dois e ele aumenta um vídeo enquanto diminui o outro. Tá dando para entender ali? Então, enquanto ele vai fazendo o vídeo da esquerda ficar mais curto, da direita vai ficando mais longo. Então você pode acertar o ponto de corte ao mesmo tempo, simultaneamente, mexendo com a ferramenta Trim. Inclusive, se vocês verem o monitor, ele mostra o último frame do vídeo da esquerda e o primeiro frame da direita. Então vocês podem, se vocês estão editando alguma coisa, principalmente cenas de ação, e vocês querem acertar o ponto de corte de ambas as cenas ao mesmo tempo, vocês podem usar o Trim. Na prática, eu particularmente uso muito pouco. Eu não acho muito útil, não. Na prática, eu particularmente uso bem pouco, mas é bom saber que tem. Ainda na ferramenta Trim também, tem outro segredo. Se você usar a ferramenta Trim, ao invés de na borda você usar no meio, o que acontece é ele desloca o conteúdo do vídeo para a esquerda ou para a direita, mas não muda o tamanho geral do vídeo. Os pontos ali de entrada e saída continuam exatamente o mesmo. Mas eu estou puxando o vídeo para a esquerda ou para a direita para acertar o melhor ponto aí
para acertar o melhor conteúdo aqui dentro. Tá? Então, ele não muda a duração. E por último, se você acessar usando a tecla Alt e clicar no meio, olha, ele desliza o vídeo entre os clipes do lado. Também outro segredinho aí da ferramenta Trim. Também esse aí eu uso ainda menos ainda, acho que eu nem lembro a última vez que eu usei esse recurso, mas agora você sabe para que ele serve. Tá? Os mais importantes são mesmo o Select, Position, Essential Position e o Blade. Inclusive é bom decorar os atalhos, principalmente desses três aí que vocês vão usar com muita frequência. Aqui embaixo a gente tem o Zoom, nada mais é do que aproximar e afastar a imagem. Vocês podem fazer por aqui ou pela ferramenta. E por último tem a ferramenta Hand, que vocês podem arrastar e enxergar a imagem, ao invés de ficar puxando na barra de rolagem aqui. É aí como vocês preferirem. Então a gente cobriu todas as ferramentas, exceto o Range Selection, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ele é bem útil em relação ao áudio. Então a gente ajustou nossa edição, deixou ela o mais bacana possível, a gente sabe agora como colocar os inserts, e agora o que a gente vai fazer é deixar o áudio bom, né? A gente deixou a imagem super bacana, mas esse áudio ainda não tá legal, porque lembra que a gente falou que a gente tinha o microfone de lapela e o microfone da câmera? Eles estão tocando ao mesmo tempo, não sei se vocês perceberam, mas eles estão tocando simultaneamente. A gente vai ver como resolver isso no próximo vídeo, que a gente vai falar exclusivamente sobre áudio. Então vamos lá.